Bom dia, irmãos. Quero levar uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje eu acordei e recebi uma pergunta no WhatsApp. Eu não costumo responder às pessoas porque nós somos mais de 30 mil pessoas. Só que eu senti no meu coração que eu deveria responder essa pessoa. E essa pessoa disse para mim assim: posso te fazer uma pergunta? E eu falei: pode. Aí a pessoa disse assim: sou casada há 9 anos. Meu esposo ainda não se afirmou no Evangelho. Ele bebe desde quando me conhece. Mas depois que eu tive o bebê, eu pensei que ele poderia até parar, mas ele ainda continua da mesma forma. Como a salvação é individual, devo prosseguir na minha fé? Guarde essa palavra que ela disse: devo prosseguir na minha fé. Sem ficar tentando alertar ele para dizer que Jesus está voltando? Ou tenho que viver nessa situação cansativa e irritante da bebida até ele se libertar? Olha quantas coisas essa mulher disse. Vou tentar resumir para você. Ela disse que está firme na fé, disse que o marido está bebendo, disse que tem uma filha pequena, disse que está passando uma situação irritante por causa da bebida e ainda disse que a salvação é individual. Meus irmãos, essa irmã é uma religiosa, uma pessoa que aprendeu o evangelho de acordo com a religião. Deve ser uma evangélica. Perceba que ela não sabe nada da palavra. E eu não estou falando isso para dizer que ela especificamente está errada. Não, porque Deus avisou que 99% das pessoas estão erradas. Ele não deu esse número matemático. Ele não deixou esse percentual. Mas é muito claro ao dizer que o povo perece por falta de conhecimento e que a porta da salvação é estreita e poucos são os que encontram e que mesmo se esforçando, muitos tentarão e não entrarão por ela. Oséias 4, Mateus 7, Lucas 13, 24. E a minha resposta para ela foi a seguinte: a salvação não é individual. Jesus disse que aquele que crê salvará a si e os de sua casa. Leia Atos 16, versículo 31, 32, onde Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos os de sua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra ao senhor do carcereiro e a todos da sua casa. A pessoa diz que a salvação é individual, mas Silas e Paulo disseram que quem crê no Senhor Jesus será salvo, como também, ou seja, e também todos os de sua casa. Muitas pessoas estão mandando mensagem: irmão, prega sobre o casamento, prega sobre o casamento, prega sobre o casamento. E eu não vou pregar. Sabe por quê? Porque eu já preguei. É só você acessar o YouTube. As pessoas não querem ter nem trabalho de acessar o YouTube, se inscrever no canal Jesus Não Mente e procurar as pregações que a gente fala sobre família. As pessoas são tão preguiçosas que não apenas não leem a Bíblia, mas também não querem ter nem o trabalho de entrar no YouTube, onde nós disponibilizamos mais de 600 pregações para que as pessoas que não conhecem a palavra possam se firmar na palavra. Palavras de Deus puras. Palavras, doutrinas, tudo gratuito. Mas a pessoa não quer. E a pessoa não lê a Bíblia, não quer aprender a verdade, mas quer viver na religiosidade, baseando a sua fé na mentira, indo para uma igreja, achando que o simples fato de ir para uma igreja vai fazer o diabo ser derrotado. Não vai. Vou continuar lendo o que ela disse. E eu continuei dizendo para ela: você por acaso já leu a sua Bíblia toda, irmã? Eu vejo uma ansiedade dentro da sua alma te sufocando. E ela disse para mim assim: confesso que não. E botou uma cara de triste. E ela disse: sei que a mulher descrente, olha só, hein? Olha o que ela disse. Sei que a mulher descrente santifica o marido descrente. Eu não tenho palavras para dizer sobre isso. Porque como alguém que não crê vai santificar alguém, meu Deus do céu? A palavra de Deus ensina que é pela fé que nós vencemos o mundo.
Se existe algo que vence o diabo, esse algo é a nossa fé. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. Como que a mulher descrente vai santificar o marido descrente, meu Deus? A pessoa me diz que não lê a Bíblia e está preocupada com o esposo que está na cachaça. E ainda diz que tem fé. Estou preocupada porque a minha fé demais, fede muito. A sua fé fede muito. Você não tem um pingo de fé, porque você não conhece a palavra. Você não lê a Bíblia, mas se diz evangélica. E por isso que o diabo está dando dentro da tua cara, no seu próprio lar. Você tem uma filha pequena, está presa ao laço da religiosidade, achando que ir para a igreja vai salvar você e a sua família. Está achando que ir para a igreja vai fazer o diabo sair da sua vida. Achando que o simples fato de sentar o seu bumbumzinho lá vai fazer o Espírito Santo de Deus pairar sobre ti. Você pensa que Jesus é uma prostituta? Jesus não é uma prostituta. Jesus não é. Jesus, ou você obedece ele com amor, ou você obedece ele com temor, ou você reconhece o valor do sangue dele, ou você vai sofrer desde já para todo sempre. Ainda há resquícios de luz no ser humano, porque as misericórdias de Deus estão se renovando a cada manhã, chamando as pessoas ao arrependimento dos seus erros, ao arrependimento dos seus pecados, para que elas possam sair da religião e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nem em templo, nem em monte, mas adorar ao Senhor com todo o seu coração, todo o seu entendimento e todas as suas forças. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã com esse objetivo. Não pense você que Deus vai mudar alguma coisa na sua vida se você não está disposto a mudar. Você não está disposto a mudar. E continuei a conversa com a irmã e eu disse, olha, pois é, irmã, quem é que tem que mudar? Você ou seu marido? Porque ela disse que não vê vontade no marido dela mudar. E eu falei, pois é, irmã, quem é que tem que mudar? É você ou seu marido? Você nem lê a Bíblia e quer que seu marido se firme naquilo que nem você é firmada. Quem não conhece a palavra morre. E eu disse para ela que Oséias capítulo 4, versículo 6 ensina que o meu povo está se acabando por falta de conhecimento sobre as escrituras sagradas. E ela botou uma carinha de choro e eu falei, Deus avisou tudo isso. Você não sabe porque você não quer se entregar a ele. Você acha que você pode viver uma vida de enganação, irmã? Não pode. Oséias 4,14 ensina que o povo sem entendimento vai caminhando para a desgraça. Deus está te mostrando isso para que você possa começar uma vida nova com ele a partir de hoje. Pois ele tem visto muito bem que você não está nem um pouco firme na fé. E ele manda te dizer isso. E eu citei para ela Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao 18, onde o Senhor meu Deus ensina, vê que hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Agora a segunda parte, aonde essa irmã deve prestar muito bem a atenção. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, se te deixares arrastar para adorar e prestar cultos a outros deuses, eu vos declaro que hoje certamente morrerás. Meus amigos, Deus está colocando os caminhos de vida e caminho de morte diante de todo ser humano. Deus tem mostrado que a religião vai matar você, seja quem for que esteja me ouvindo agora. Não sei quem está me ouvindo, mas a religião vai te matar. E eu perguntei para essa irmã e ela perguntou para mim, amém, por onde eu devo começar? Estou me sentindo mal com muitas coisas. E eu falei praticando o que Jesus mandou em Marcos capítulo 1, versículo 15. Se arrependa dos seus pecados
Eu disse para ela, você tem Bíblia, irmã? E ela disse que tem 3. 3 Bíblias, mas não lê a Bíblia. E disse para mim assim, é difícil, irmão, conviver com uma pessoa que bebe. Eu sofro com isso. Eu sofro com isso. É difícil conviver com uma pessoa que bebe. Essas foram as palavras dela. E aí eu te pergunto, ela me manda uma mensagem como se ela fosse santa e imaculada, como se ela estivesse fazendo a vontade de Deus, andando com Deus, como se ela estivesse se santificando. E ela tem 3 Bíblias e não lê a Bíblia. 3. 3 Bíblias e não lê nenhuma. E aí eu te pergunto, você acha que a Bíblia fechada tem poder para alguma coisa? A Bíblia só tem poder, não é nem quando nós lemos, mas quando nós lemos com o coração disposto a praticar aquilo que está escrito. Porque quando nós praticamos o que está escrito, o Verbo se faz carne. O Verbo se faz carne. Assim como Deus ordenou, é necessário que o Verbo se faça carne, ou seja, que você viva a palavra de Deus, que você pratique a palavra de Deus para que o Verbo se faça carne. Porque a partir do momento que o Verbo se faz carne, é sinal de que as suas ações estão sendo norteadas pelos princípios da doutrina do Altíssimo. As suas ações são baseadas nos preceitos, nos fundamentos dos pensamentos de Deus. A sua forma de agir deve estar condizente, deve estar equilibrada com o centro da vontade divina. Você deve fazer aquilo que Deus manda. Isso é ser servo. As pessoas dizem que são servas do Deus Altíssimo, mas não conhecem nem a Bíblia. Como que você vai querer ser advogado se você não estudou direito? Como você quer ser engenheiro se você não estudou engenharia? Como que você quer ser professor se você não fez uma faculdade, não fez um curso? Como que você quer ser servo de Deus se você não conhece nada sobre a Bíblia e não vive em santidade? Porque a lei por si só ela mata. O justo viverá pela fé. Mas como diz Romanos 7, pela letra da lei, conheci o pecado. E o simples fato de ser justificado pela fé e viver pela fé não significa que devemos abandonar a lei. De modo algum. Assim está escrito na palavra de Deus. Então temos que ter fé, entregar a Deus nossas ações, nos santificar, sabendo que existem coisas que nós estamos fazendo que está errado e que certamente Deus não se agrada dessas coisas que estamos fazendo. Todos nós temos as leis de Deus impressas em nosso coração e não há desculpa, porque isso está em Romanos 2. As pessoas não têm desculpa de dizer que não conhecem o Evangelho, porque as leis de Deus estão impressas em nossos corações, de tal forma que mesmo aquele que não conhece a palavra de Deus, ele consegue discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Então a pessoa faz algo errado e sente um incômodo no coração, o peso na consciência, a vergonha, sabendo que o que ela fez é errado. E essa é a prova de Deus. A prova que as pessoas que não conhecem o Evangelho, elas não têm desculpas para não obedecer a Deus, porque Deus incomoda a pessoa que não conhece a Bíblia. Ele fala, olha, o que você fez está errado. E a pessoa se sente culpada, porque o Espírito Santo de Deus está entristecido dentro dessa pessoa. Mas existem pessoas que não sentem vergonha na cara e preferem ficar sofrendo com a vergonha do pecado, vão levando a sua vida baseando-se na vergonha do pecado, com ações pecaminosas, vexatórias, vergonhosas. Pessoas que não se preocupam, pessoas que não têm juízo moral para fazer o que é certo. Por isso elas vivem fazendo o que é errado. Vivem à toa na imoralidade sexual, na safadeza, na pornografia, na masturbação, na mentira. O homossexualismo, então, é a coisa mais abominável diante de Deus. Se você é homossexual e está me ouvindo, meu amigo, leia Romanos 1. Se existe alguém que Deus descasca, se existe alguém que Deus vai cobrar muito caro, esse alguém são os homossexuais.
Leia Romanos capítulo 1 e você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Pessoas depravadas de mente, corruptas de coração. Não estou dizendo que somente os homossexuais sofrerão a ira de Deus. Não. Mas estou dizendo que os homossexuais são pessoas abomináveis e pervertidas diante de Deus. Por isso Deus os entregou às paixões humanas, paixões corruptas, onde homens ardem de desejo pelos homens, mulheres ardem de desejo pelas mulheres. São abominações por causa dos seus pensamentos corrompidos e afastados de Deus. É necessário uma podridão muito grande no coração, é necessário muita imoralidade sexual no coração de uma pessoa para que ela se torne homossexual. É necessário muita ganância, muita ostentação, muita soberba, muita inveja para que alguém seja entregue ao homossexualismo, porque é Deus quem entrega o homossexualismo. Por isso ele disse que envia um poder que os extravia. É Deus quem permite o homossexualismo na vida da pessoa, porque Deus chamou essa pessoa várias vezes falando, olha, isso não está certo, isso está errado. E essa pessoa insistiu em permanecer no erro, insistiu em negar a voz do Espírito Santo, insistiu em amar o pecado. Por isso Deus as entregou, Deus enviou uma força que as extraviou do Espírito Santo. Meus amigos, a coisa é muito séria. Se você for na igreja evangélica, hoje em dia nós temos igrejas evangélicas para gays. E aí eu te pergunto, e Romanos 1? Onde fica? A palavra mais forte da Bíblia sobre o homossexualismo não está nem em Levítico, não está nem em 1 Coríntios capítulo 6, onde ensina que os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Apocalipse também fala sobre isso. Os homossexuais não herdarão o reino do céu. Mas Romanos 1 descreve perfeitamente o caráter de um homossexual. Mas voltando ao assunto. Essa mulher que pediu ajuda é uma mulher que diz que tem fé, mas não lê a Bíblia. Diz que tem fé, mas não pratica a palavra. Diz que tem fé, quer que o marido se firme na fé como ela se firmou. Ela trata o marido como alguém que precisa ser convertido, porque ela já está salva. O nome disso é soberba. O nome disso é orgulho. A palavra de Deus ensina, 1 Pedro capítulo 5, que Deus, versículo 5 ao 9, que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. O diabo anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Você é uma pessoa soberba, minha irmã, porque você pensa que está salva. Está na religião, está salva. Porque a minha fé é muito boa. A minha fé é maravilhosa, por isso eu não quero me converter. Eu estou preocupada com o meu marido, que está na cachaça. Eu não estou preocupada comigo porque eu já estou salva. Estou indo para uma igreja evangélica e estou fazendo a minha parte diante de Deus. Não leio a Bíblia, não pratico a Bíblia, não vivo em santidade, mas eu vou para a igreja. Eu peço que você me ajude a lidar com o meu marido, porque o meu marido está nos caminhos errados. Perceba que essa mulher é completamente soberba. Soberba. Ela não conhece a palavra de Deus, não se curva diante da palavra de Deus. Por isso Deus não concede o seu favor a essa mulher. Porque a soberba é um estado onde nós nos achamos autossuficientes. Achamos que não precisamos melhorar. Não, eu estou no caminho certo e é assim que eu vou permanecer. Não. A minha igreja é muito boa. Você não pode dizer isso para mim, porque a minha igreja é maravilhosa. O meu pastor é uma bênção. Eu não vou ouvir o que você está dizendo, porque o que você está dizendo é uma falsa doutrina. Soberba. Pessoas que não se curvam diante da palavra de Deus, mas se curvam diante da religião, se escoram na religião, achando que a religião os salvará. Soberba. Deus não concede a sua graça aos soberbos, por isso você está no pecado, por isso você não lê a Bíblia, por isso a sua vida é uma desgraça. Porque a graça de Deus é que pode nos libertar de todo espírito de religiosidade. Por trás da religião há uma legião de espíritos malignos.
Não pensa você que se você está indo para uma religião, você está frequentando uma religião, mas não lê a Bíblia e nem pratica a palavra, você está repleto de demônios dentro de você. Não adianta você dizer, irmão, mas Jesus está voltando, eu sou uma bênção. Não. Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fez a vontade do meu Pai. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Você que não se curva diante da palavra de Deus, você é soberbo. Você que não se preocupa em olhar a palavra de Deus para ver o que Deus quer que você faça, você é soberbo. Porque se você não lê a palavra, é porque você acha que está salvo. Não, eu estou salvo. Deus vai me amar como eu sou. Eu estou frequentando uma igreja, mas Deus vai me salvar. Você passa a semana inteira na mentira, longe da Bíblia, não fazendo a obra de Deus. Se você ler Efésios 6, você vai ver que você não está revestido com a armadura de Deus, a qual Deus disse que deveríamos nos revestir com a armadura de Deus para que pudéssemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas. Isso significa que o diabo é perigoso, malandro, esperto. Ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Imagina se ele não vai enganar um bocó como você, que pensa que para ser salvo basta ir para a igreja. Basta dizer que eu amo Jesus. Eu amo Jesus, eu vou ser salvo. Eu tenho fé em Deus, eu vou ser salvo por isso. Não, não vai. Jesus disse que aquele que o ama deve andar como ele andou. Ou você carrega a sua cruz e segue o Filho de Deus de perto, ou você vai morrer. Porque por trás da religião há todo um contexto de espíritos malignos que estão guiando você para o buraco. Porque a palavra de Deus ensina no livro de Mateus que cego guiando os cegos, cegos guiando cegos, ambos cairão no buraco. Isso é meio óbvio. Se você tem um pastor que não conhece a palavra de Deus e não prega o evangelho da correção como deve ser pregado, denunciando as obras infrutíferas das trevas, para que você não seja coparticipante das obras das trevas, conforme ensina Efésios capítulo 5, versículo 11. Se você não é capaz de se curvar diante de Deus e reconhecer que você é um pecador miserável, você não está sendo capaz de se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao devido tempo Ele vos exalte. Você está se exaltando antes de ser humilhado. Você precisa se humilhar diante de Deus e reconhecer que você é um pecador miserável que carece da graça de Deus, porque Ele resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Eu quero lembrar vocês da oração de Ana. Meus amigos, as pessoas, elas parecem que elas não têm dimensão do que elas fazem. Elas não têm dimensão. Porque Ana, quando ela queria ter um filho, ela se curvou diante de Deus. E a palavra ensina que derramando a sua alma perante ao Senhor, ela foi tida como filha de Belial, porque ela estava orando, mas não estava falando. Ela estava mexendo os lábios e falando com o coração. E aquele servo, aquele homem que passou por ela, não me recordo o nome do homem, mas ele falou, você está embriagada? Você está embriagada? Simplesmente porque Ana estava orando com fervor. Ela estava sendo vista como maluca, porque ela estava sozinha, falando sozinha. É assim que os malucos vencem. Essa maluca, chamada Ana, maluca aos olhos do mundo, ela estava angustiada por não poder ter um filho. Ela estava angustiada, por isso ela estava derramando a sua alma perante o Senhor, porque a palavra ensina isso. Ela estava abrindo seu coração para Deus e reconhecendo que ela precisava de Deus. Ela estava sendo humilde. Ela estava sendo humilde, mostrando a Deus que ela precisa da ajuda de Deus. Mostrando a Deus que ela estava ansiosa. Ela foi vista como maluca por aquele homem, porque ela estava orando. Mas a palavra ensina que pelo excesso da ansiedade de Ana, ela recebeu a graça de Deus. A palavra de Deus ensina que o seu semblante já não era como antes. O seu semblante já não era triste. Ana, quando começou a orar, estava triste, ansiosa, mas quando terminou, a sua ansiedade se foi. A sua tristeza se foi, porque imediatamente Deus concedeu a sua graça a Ana. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Ana se ajoelhou, derramou a sua alma perante o Senhor e imediatamente recebeu a graça. Porque a palavra ensina que o seu semblante já não era mais triste,
Ana era uma mulher angustiada, queria ter um filho. Para quem não conhece Ana, foi a mãe de Samuel. Mãe de Samuel. Grande homem de Deus, grande profeta de Deus. E Ana teve a humildade de se curvar diante de Deus, entendendo que o que ela sentia era uma angústia e uma ansiedade a qual ela não podia controlar, a qual ela precisava dessa graça de Deus, desse favor de Deus, dessa bênção de Deus, para que ela pudesse se libertar dessa ansiedade. Mas Ana orou e ela era serva de Deus. Era mulher atribulada de espírito, como a palavra ensina. Ela não era serva de Belial. Ela não era serva do diabo. Ana era uma mulher que praticava a palavra de Deus e tinha temor a Deus. Não pense você que se você está no pecado, você vai orar e Deus vai te ouvir agora, porque Deus não ouve oração de pecador. João 9,31. Isaías capítulo 1, versículo 15 ensina isso. Provérbios 28, 9. Inúmeras são as passagens de Deus, aonde Deus ensina que Deus não ouve a oração do pecador. E aí eu te pergunto, mas eu sou um pecador, todos somos pecadores. Então Deus não ouve a oração de ninguém, engano seu. A primeira coisa que Deus quer que você faça é se reconciliar com Ele. Quando você briga com alguém, você já sai pedindo favor? Não, primeiro você se reconcilia. Você precisa se reconciliar com a pessoa, pedir desculpas. E essas desculpas por meio do Evangelho, é se arrepender dos seus pecados verdadeiramente. É mostrar para Deus que você está arrependido, querendo viver uma vida verdadeira ao lado dele. É mostrar para Deus, Senhor, me perdoa. Eu errei contigo. Eu errei com você, Senhor. Não tenho lido a Bíblia, não tenho praticado a palavra. E ainda assim, estava achando que eu estava abafando, que eu poderia orar e que o Senhor me ama como eu sou. Mas eu, lendo a palavra, percebi que o Senhor ama aqueles que te amam. E que o Senhor quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso a verdade está sendo dita aos seus ouvidos agora. Você que está me ouvindo, você já está intimado a comparecer ao tribunal de Cristo e a prestar contas por tudo aquilo que você fizer a partir de hoje. Porque a partir de hoje não há mais desculpas para que você não conheça os desígnios de Deus sobre o ser humano. Deus quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não se agrada de matar ninguém, de lançar ninguém ao fogo. Porém, a base do seu trono é justiça e retidão. E Deus é amor. Mas acima de tudo, Ele é justo. E Ele vai lançar no inferno. E Ele vai matar as pessoas que não se firmam diante dEle. Salmo 78 ensina isso. O livro de Coríntios ensina isso, no 1 Coríntios capítulo 11. O livro de Êxodo ensina isso. Inúmeras são as passagens onde Deus permite que o pecador pereça. Romanos 6,23 ensina que o salário do pecado é a morte. Por isso Deus está te anunciando o que você deve fazer para vencer o pecado. Para quem não sabe o que é pecado, leia Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, 1 Coríntios capítulo 6, Apocalipse 19, 20 e 21 também são capítulos que falarão profundamente com você. O servo de Deus, ele tem a espada do Espírito na mão. Ele tem a palavra pronta para oferecer àquele que precisa lutar. Porque essa mulher, por exemplo, ela pensa que é santa, pensa que está salva e que o erro é o seu marido. Quando na verdade o erro é ela. Não apenas ele, mas ela. E me preocupa essa criança de meses crescer no meio evangélico. No meio sem conhecimento da palavra. No meio sem a presença de Jesus. No meio perdido, em meio à cachaça, em meio à religiosidade. Você acha que essa criança vai crescer e vai se tornar o quê? Uma beberrona. Uma criança que crê que Deus a ama como ela é. Porque ela vai crescer, vai ver a mãe indo para a igreja evangélica, vai ver o pai tomando cachaça e vai achar que Deus é aquilo ali. A pessoa vai olhar os pais, vai imitar a ação dos pais. E aí eu te pergunto, quando essa criança crescer, se desviar da fé, começar a usar drogas, começar a se prostituir, começar a sair, começar a beber, começar a se meter no crime, não querer estudar, a culpa é de quem? É da criança ou dos pais? A palavra de Deus ensina, meu amigo, que nós temos que ser exemplos. Ser exemplo
Se você é pai ou mãe, mas você não é exemplo dos seus filhos, você é um desgraçado que não pode cobrar uma gota do seu filho. Você não pode cobrar nada do seu filho, porque o seu filho viu você crescer dessa forma. Bebendo, xingando, vendo novela. O seu filho viu você ter esse tipo de relação com Deus. E geralmente o pai que é podre, imundo, a mãe que é suja, iníqua, eles dizem o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa é uma das maiores frases do diabo. Deus pediu para que nós fôssemos exemplo. Porque o exemplo, ele arrasta as pessoas. A pessoa vê você e diz: nossa, esse cara, ele segue a palavra, eu quero ser igual a ele. Essa mulher, ela segue a palavra, eu quero ser igual a ela. Porque eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Paulo, eu quero ser igual a Isaías, eu quero ser igual a Jeremias. Eu me espelho naqueles que Deus exaltou, naqueles que Deus glorificou, porque eu tenho fé no Filho de Deus e eu quero ser transformado a cada dia para que eu possa ser cada vez mais parecido com Ele, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E à medida que eu me torno a imagem e semelhança de Deus, os meus filhos que crescerão na minha casa se tornarão a imagem e semelhança de Deus, porque eu serei o espelho que eles olharão e refletirão. Criança aprende muito rápido. A criança é uma esponja, ela absorve tudo que ela vê ao redor. Se você é fanático por futebol, ela vai se tornar fanática por futebol. Se você é fanático por fofoca, se você adora ser fútil, pintar essa cara, fazer sua unha e fazer o seu cabelo, a criança pequena ela vai querer fazer exatamente o que você faz. Por isso as pessoas estão morrendo, as famílias estão uma desgraça. Mães vaidosas e burras, pais vagabundos, beberrões, cachaceiros, que amam pornografia e imoralidade sexual, viciados em esporte, mas não oram, não leem a palavra de Deus. O filho nunca viu a mãe ou o pai orando de joelhos, chorando, arrependido dos pecados. Eu vou orar muito, vou chorar muito. Meu filho vai chegar e vai dizer: pai, por que você está chorando, pai? Eu vou dizer: meu filho, as pessoas não têm dimensão para onde elas vão. As pessoas não têm dimensão que existe um inimigo dentro da casa delas. Inimigo esse que você não vê, mas que está agindo a cada segundo para separar e entristecer as famílias, os corações, perturbar as mentes. Provérbios 8 ensina isso. Deus perturba as mentes dessas pessoas, Ele permite que o diabo entre na vida dessas pessoas, porque essas pessoas permitiram que o diabo entrasse em suas vidas, conforme ensina Efésios 4, 27. É isso, meus irmãos. A coisa é muito mais complexa do que vocês imaginam. As pessoas não têm conhecimento, não têm sabedoria, estão se escorando na religião. Por isso, Oséias 4,14 ensina que sem conhecimento, o povo está caminhando para a desgraça. O inferno os aguarda. É bom que você se arrependa dos seus pecados antes que a desgraça venha sobre a sua vida. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Arrependa-se dos seus pecados e firme-se na fé. Essa é a mensagem que eu tinha para você. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nosso telefone para que você receba estudos bíblicos e pregações diariamente. É só você adicionar o nosso número e dizer: irmão, quero receber pregações, orações, estudos bíblicos, tudo gratuito. Nosso telefone é 021 981 719616. 021 981 719616. Acesse também a Rádio Jesus Não Mente. Temos pregações 24 horas por dia. Orações, pregações, louvores. É só você acessar a nossa rádio, Rádio Jesus Não Mente, www.jesusnãomente.net. Acesse agora mesmo, baixe nosso aplicativo e você pode ouvir a palavra de Deus gratuitamente, a hora que você quiser. Além disso, nós temos o nosso canal no YouTube, onde nós disponibilizamos mais de 600 pregações para que vocês sejam abençoados pela palavra de Deus. As pessoas falam assim: irmão, eu quero que você pregue sobre a Santa Ceia, quero que você pregue sobre o sábado, quero que você pregue sobre a família. Já foi pregado, irmãos. É só você acessar o YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita, se inscrever no nosso canal e ouvir as pregações. Nós fizemos esse canal no YouTube para que pudéssemos guardar, armazenar as pregações ali, para que você pudesse ter contato com a pregação a hora que você quiser. Quando você quiser alguma palavra de Deus, é só procurar lá que já foi pregado. Nós pregamos sobre tudo
tiramos as dúvidas das pessoas e disponibilizamos no YouTube para que as pessoas possam buscar a palavra de Deus a hora que elas quiserem. Não precisa pedir, irmão, prega sobre isso, prega sobre aquilo, é só entrar no YouTube e procurar. Agora, se você é incapaz de procurar, aí, por favor, faça meu favor, né? Você é um preguiçoso e Deus detesta o preguiçoso. A minha missão é pregar, a sua é correr atrás. Se você não quer nem correr atrás, meu amigo, que você vá para o inferno. O reino de Deus ele não foi feito para preguiçosos. Aquele que é de Deus deve buscar a palavra do Senhor com todo o seu coração, todo o seu entendimento e todas as suas forças. Está escrito, e é assim que eu creio, e é assim que eu procedo, porque o povo de Deus é um povo forte, um povo vigoroso. Lembro vocês sobre o livro de Gideão? Haviam 32.000 soldados aparentemente dispostos a lutar. No final sobraram apenas 300, porque os mentirosos, os fracos, os inúteis, preguiçosos, que diziam que eram servos de Deus, eles foram ficando pelo caminho. No final sobraram 300, mas 300 verdadeiros, 300 valorosos, 300 dispostos a buscar a Deus com todo o seu coração. E Deus deu a vitória para aquele povo contra os midianitas. Perceba que Deus quer verdadeiros. Ele não olha a quantidade, ele olha a qualidade. Mesma coisa as muralhas de Jericó, Josué capítulo 6. Aqui o Evangelho defende os verdadeiros, porque os mentirosos são filhos do diabo, são bodes do inferno, que serão cortados e lançados ao fogo por toda a eternidade, para que venham sofrer junto com Satanás e seus anjos. Mateus 25 ensina isso. Então é isso, meus irmãos. Passe a mensagem à frente, passe para os seus contatos, seus familiares, seus grupos. A mensagem de Deus ela tem poder para transformar a vida, mas ela transforma a vida daquele que nela crê, porque quem não crê já está condenado. Seja você também um anunciante do Evangelho. Leve a palavra de Deus adiante. Quando você compartilha uma mensagem, você está tocando o coração de uma pessoa que pode estar precisando de uma palavra de Deus. Tenha certeza que você transmitindo essa mensagem, você abençoará muitas vidas, porque a palavra de Deus não volta vazia sem que cumpra o seu objetivo. Passe essa mensagem adiante para os seus grupos que você participa no WhatsApp. Passe essa mensagem para os seus contatos, seus familiares, amigos. Tem muitas pessoas que se fazem de duronas, mas sabem muito bem que estão precisando de ajuda, mas não dão um braço a torcer, porque são pessoas orgulhosas. Mas a palavra de Deus, ela quebra o orgulho, traz a verdade e transforma a vida. Por isso, se você está triste, deprimido e não sabe o que fazer, saiba que o caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. Ainda que você coma o que você quiser, ainda que você beba o que você quiser, ainda que você tenha uma casa enorme, a palavra de Deus ensina que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que vem da boca de Deus. Não adianta alimentar a boca se você não alimenta a sua alma. Você pode estar forte, bonito, maravilhoso, assim como eu, irmãos. Brincadeira, irmãos. Mas se você não alimentar a sua alma, você vai estar triste, infeliz. A sua alma vai estar podre e sofrendo dentro de você, te enchendo de maus pensamentos, para que você venha se matar, desistir dos seus sonhos. E Satanás vem para roubar a nossa força, roubar o nosso sonho. Ele vem para destruir a nossa vida. Mas a partir do momento que você começa a ler a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, você recebe forças. E é isso que eu quero que você saiba, que você não nasceu para perder e que você nasceu para vencer, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos do Ministério Jesus Não Mente, repetindo o nosso telefone para que você receba pregações 021 981 71966, Rádio Jesus Não Mente, www.jesusnãomente.net, YouTube Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Fique na paz.